Código de Posturas do Município de Belém. Paramos no capítulo 3, das casas de carnes, peixes, aves e mariscos. Artigo 155. Os estabelecimentos destinados à venda de carnes, peixes, mariscos, aves, deverão observar as normas de higiene ditadas por este Código, pelo Código Sanitário do Estado e leis específicas. Artigo 156. Compete aos proprietários dessas casas, inciso 1, manter o estabelecimento em completo estado de asseio. Inciso 2, não contratar como empregado pessoas não portadoras de carteira sanitária expedida por centro de saúde. Inciso 3, obrigar o uso pelos cortadores e vendedores de aventais e gorros. Artigo 157. Os estabelecimentos deverão dispor obrigatoriamente de instalações frigoríficas. Artigo 158. Para a limpeza de peixes e aves, deverão existir obrigatoriamente locais apropriados, bem como recipientes para recolhimento de detritos, não podendo estes serem jogados no chão ou depositados sobre as mesas. Título 9. Dos cemitérios. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 159. Os cemitérios terão caráter secular e serão fiscalizados pela Prefeitura Municipal de Belém, que os administrará diretamente ou através de companhia sua ou particular, mediante concessão. Parágrafo 1. É facultado às pessoas jurídicas de direito privado que se organizarem para esse fim explorar cemitérios particulares mediante concessão da Prefeitura e pagamento dos tributos e emolumentos devidos, observadas as disposições constantes deste título, além de outros requisitos regulamentares que forem estabelecidos pelo Poder Executivo. Parágrafo 2. É assegurado às associações religiosas que já os possuam administrar seus cemitérios particulares. Artigo 160. No recinto dos cemitérios, além das áreas de enterramento, de ruas e avenidas, serão reservados espaços para construção de capela e salão mortuário. Artigo 161. Os cemitérios poderão ser extintos e sua área transformada em praça ou parque, quando tenha chegado a tal grau de saturação que se torne difícil a decomposição dos corpos ou quando hajam se tornado muito centrais. Parágrafo único. Quando do cemitério antigo para o novo se tiver de proceder à trasladação de restos mortais, os interessados terão direito de obter neste espaço igual em superfície ao antigo cemitério. Artigo 162. É permitido a todas as religiões praticar nos cemitérios os seus ritos. Capítulo 2. Das inumações. Artigo 163. Nenhum enterro será permitido nos cemitérios sem a apresentação de atestado de óbito devidamente firmado por autoridade médica. Artigo 164. As inumações serão feitas em sepulturas separadas, temporárias e perpétuas. Artigo 165. Nas sepulturas gratuitas, os enterramentos serão feitos pelo prazo de 5 anos para adultos e de 3 anos para menores, não se admitindo, com relação a elas, prorrogação de prazo. Artigo 166. As concessões de perpetuidade serão feitas para a sepultura do tipo destinado a adultos e crianças em mausoléus simples ou geminados e sob as seguintes condições que constarão do título. Alínea A. Possibilidade de uso do mausoléu para sepultamento de cônjuge e de parentes consanguíneos ou afins. Outras pessoas só poderão ser sepultadas mediante autorização do concessionário por escrito e pagamento das taxas devidas. Alínea B. Obrigação de construir dentro de 3 meses os baldrames convenientemente revestidos e efetuar a cobertura da sepultura em alvenaria no prazo máximo de 1 ano. Alínea C. Caducidade da concessão no caso de não cumprimento do disposto na linha B.
Artigo 167. Nenhum concessionário de sepultura ou mausoléu poderá negociar sua concessão, seja a que título for. Parágrafo 1. O município transferirá a concessão da sepultura para aqueles que a tiverem negociado diretamente com os concessionários ou com seus sucessores até a data da publicação desta lei, desde que tenham a posse da sepultura ou tenham realizado sepultamentos de parentes ou pessoas indicadas no local. Parágrafo 2. Prova-se a negociação da sepultura para efeitos do parágrafo anterior por meio de procuração, contrato, recibo ou qualquer outro meio idôneo. Parágrafo 3. Prova-se a posse da sepultura para efeitos do parágrafo 1º pelo sepultamento de parente consanguíneo ou afim na sepultura, pelo pagamento de taxas à municipalidade ou pela realização de atos com a anuência da administração dos cemitérios. Artigo 168. Havendo sucessão causa-mortis, através de partilha devidamente homologada pelo juiz, o herdeiro deverá registrar o seu direito na administração do cemitério. Parágrafo 1. O Poder Executivo Municipal, a requerimento dos interessados, efetuará a transferência da concessão. Parágrafo 2. Não sendo encontrados todos os sucessores do concessionário de sepultura, será a concessão transferida para aqueles que se habilitarem junto ao Departamento Municipal de Cemitérios, obedecida a ordem de vocação hereditária nos termos da Lei Civil. Parágrafo 3. Nos casos mencionados no parágrafo anterior, após declaração do sucessor do concessionário que se habilitar junto à administração de cemitérios, a municipalidade baixará edital, convocando os demais herdeiros a manifestarem interesse. Parágrafo 4. O proprietário pode autorizar por escrito o sepultamento de parentes consanguíneos, ascendentes ou descendentes, não configurando desta forma direito de posse ou propriedade da sepultura. Artigo 169. É de 5 anos para adultos e de 3 anos para menores o prazo máximo a vigorar entre 2 inumações em um mesmo local. Capítulo 3. Das construções. Artigo 170. As construções funerárias só poderão ser executadas nos cemitérios depois de expedido alvará de licença mediante requerimento do interessado, dirigido à Secretaria de Serviços Urbanos, o qual acompanhará o respectivo projeto em 2 vias. Parágrafo único. Após a aprovação, uma das vias do projeto de construção será devolvida ao interessado devidamente visada pela autoridade competente. Artigo 171. A Prefeitura deixará as obras de embelezamento e melhoramento das concessões, tanto quanto possível, ao gosto dos proprietários, porém, reservar-se-á o direito de rejeitar os projetos que julgar prejudiciais à boa aparência do cemitério, à higiene e à segurança. Artigo 172. Será permitida a construção de baldrames até a altura de 0,40 metros para suporte de lápide. Artigo 173. O serviço de conservação e limpeza de jazigos só poderá ser executado por pessoas registradas na administração do cemitério. Artigo 174. A Prefeitura exigirá, sempre que julgar necessário, que as construções sejam executadas por construtores legalmente habilitados. Artigo 175. É proibida, dentro do cemitério, a preparação de pedras ou de outros materiais destinados à construção de jazigos e mausoléus. Artigo 176. Restos de materiais provenientes de obras, conservação e limpeza de túmulos devem ser removidos imediatamente pelos responsáveis. Artigo 177. Do dia 25 de outubro a 1 de novembro, não se permitem trabalhos nos cemitérios a fim de ser executada pela administração a limpeza geral. Artigo 178. A Prefeitura fiscalizará a execução dos projetos aprovados das construções funerárias. Artigo 179. O ladrilhamento do solo em torno dos jazigos é permitido, desde que atinja a totalidade da largura das ruas de separação e sejam pelos interessados obedecidas as instruções da administração do cemitério. Capítulo 4. Da administração dos cemitérios.
Artigo 180. A administração dos cemitérios competirá aos poderes de polícia, fiscalização dos assentamentos e registros e controle da organização interna das necrópolis. Artigo 181. O registro dos enterramentos far-se-á em livro próprio e em ordem numérica, contendo o nome do falecido, idade, sexo, estado civil, filiação, naturalidade, causa mortis, data e lugar do óbito e outros esclarecimentos que forem necessários. Artigo 182. Os cemitérios serão convenientemente fechados e neles a entrada e permanência só serão permitidas no horário previamente fixado pela administração. Artigo 183. Excetuados os casos de investigação policial devidamente autorizados por mandado judicial e de transferência dos despojos, nenhuma sepultura poderá ser aberta, mesmo a pedido dos interessados, antes de decorridos prazos para inumações previstos neste Código. Artigo 184. Para qualquer inumação em sepulturas perpétuas, deverá ser apresentado à administração o respectivo título de concessão. Artigo 185. Decorridos os prazos para inumações, as sepulturas poderão ser abertas para novos enterramentos, retirando-se as cruzes e outros emblemas colocados sobre as mesmas. Parágrafo 1. Para esse fim, a administração fará publicar editais de aviso aos interessados de que, no prazo de 30 dias, serão as cruzes e emblemas retirados e a ossada depositada no ossuário geral. Parágrafo 2. As grades, cruzes, emblemas, lápides e outros objetos retirados das sepulturas serão postos por espaço de 60 dias à disposição dos interessados que poderão reclamá-los, fim do qual passarão a pertencer à Prefeitura. Título 10. Do transporte coletivo. Artigo 186. A Prefeitura pode explorar o serviço público de transporte coletivo do município, através de companhia, a ser por si criada ou mediante o regime de concessão ou permissão nos termos da Constituição Federal. Artigo 187. O serviço de transporte coletivo será prestado através de veículos automotores, obedecendo ao plano diretor de tráfego que for estabelecido pela municipalidade. Artigo 188. Incumbe à Prefeitura, quando ao serviço de transporte urbano, inciso 1, baixa decreto regulamentando o serviço público de transporte coletivo do município. Inciso 2, promover os meios para a prestação adequada do serviço. Inciso 3, fiscalizar a execução do serviço, a aplicação das tarifas e o pagamento do preço público. Inciso 4, recomendar os processos mais econômicos e eficazes para a prestação do serviço. Inciso 5, fiscalizar as condições de higiene e segurança dos veículos. Título 11. Das infrações e penalidades. Capítulo 1. Das infrações. Artigo 189. Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste Código, de outras leis, decretos e atos normativos baixados pela administração no exercício de seu poder de polícia. Artigo 190. Será considerado infrator todo aquele que cometer, iniciar, constranger ou auxiliar alguém na prática de infração à legislação de postura do município. Artigo 191. A responsabilidade por infração à norma de poder de polícia independe da intenção do agente ou responsável e da natureza e extensão dos efeitos do ato. Artigo 192. A responsabilidade será, inciso 1, pessoal do infrator, inciso 2, de empresa, quando a infração for praticada por pessoa na condição de seu mandatário, preposto ou empregado. Inciso 3, dos pais, tutores, curadores, quanto às pessoas de seus filhos menores, tutelados e curatelados, respectivamente. Capítulo 2. Das penalidades. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 193. São penalidades aplicáveis pelo município no exercício do poder de polícia, isolada ou coletivamente pela mesma infração. Inciso 1. Multa,
Inciso 2, apreensão. Inciso 3, perda de bens e mercadorias. Inciso 4, suspensão de licença. Inciso 5, cassação de matrícula. Inciso 6, demolição. Parágrafo único. As penalidades previstas neste capítulo serão aplicadas pela autoridade competente através de processo fiscal. Artigo 194. A penalidade não onera o infrator da obrigação de fazer ou desfazer, nem o isenta da obrigação de reparar o dano resultante da infração na forma prevista no Código Civil. Seção 2. Da multa. Artigo 195. A multa será aplicada em processo fiscal iniciado pelo auto de infração. Artigo 196. A aplicação da multa não excluirá a administração da competência de impor outras penalidades a que o infrator estiver sujeito. Artigo 197. Aplicada a multa, não fica o infrator exonerado do cumprimento da obrigação que a administração lhe houver determinado. Artigo 198. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro. Parágrafo único. Reincidência é a repetição da prática de ilícito administrativo pela qual o agente já tenha sido punido em decisão definitiva. Seção 3. Da apreensão e perda de bens e mercadorias. Artigo 199. A apreensão de bens e mercadorias ocorrerá quando apurado o exercício ilícito do comércio, transgressão às normas de higiene pública ou como medida assecuratória do cumprimento da penalidade pecuniária. Artigo 200. A apreensão deverá ser cumulada com auto de infração e só ocorrerá em caso de reincidência, na forma do artigo 199. Artigo 201. Os bens ou mercadorias apreendidas serão recolhidos a depósito da Prefeitura até que sejam cumpridas pelo infrator, no prazo estabelecido, as exigências legais ou regulamentares. Parágrafo único. Os bens ou mercadorias apreendidos serão levados a leilão com observância da legislação pertinente no caso de não cumprimento das exigências a que estiver obrigado o infrator. Artigo 202. A devolução de bens e mercadorias, quando couber, somente será feita após o pagamento da multa de despesas com a apreensão. Artigo 203. O leilão será anunciado por edital com prazo mínimo de 8 dias para sua realização, publicando-se resumo, notícia no órgão oficial e em jornal de grande circulação. Artigo 204. Encerrado o leilão, no mesmo dia, será recolhido o sinal de 20% pelo arrematante, sendo-lhe fornecida guia para o recolhimento da diferença sobre o total do preço da arrematação. Artigo 205. Quando o arrematante, no prazo de 48 horas a partir do encerramento do leilão, não completar o prazo de arrematação, perderá o sinal pago e os bens e as mercadorias serão novamente levados a leilão. Artigo 206. Além dos casos previstos neste Código, a perda de mercadorias ocorrerá quando a apreensão recair sobre substâncias entorpecentes, nocivas à saúde ou outras de venda ilegal. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a autoridade administrativa determinará a remessa da mercadoria apreendida ao órgão federal ou estadual competente com as necessárias indicações.